queria primeiramente agradecer a comissão organizadora, né, por ter me convidado aqui para estar hoje falando com os novos colegas. Hoje convido falar sobre como conduzir a síndrome geniturinária da menopausa. Eu estou aqui também representando o meu serviço, o Hospital Federal de Ipanema. A primeira coisa, né, que a gente tem que ter em mente é o que é a síndrome geniturinária da menopausa. Essa terminologia ela foi implementada em 2014, tá? E antigamente a gente utilizava algumas outras denominações para esses achados, né, clínicos e esses sintomas. Então, quando a gente fala de vaginite atrófica, ou quando a gente falava de atrofia vulvovaginal, ou quando a gente falava de atrofia urogenital, a gente estava justamente... todas essas terminologias estão relacionadas aos sintomas e sinais clínicos da síndrome geniturinária. E por que mudou-se essa terminologia, né? Então, tanto a Sociedade Internacional de Estudo, né, Sexual da Mulher, quanto a North American Menopause Society, eles entraram num consenso, né, denominando essa síndrome, né, como uma síndrome crônica, progressiva, tá, de achados tanto genitais quanto urinários, e com isso, devido ao hipoestrogenismo, e com isso levaria a diversos sintomas, né, nessas pacientes. Lembrando que esses sintomas eles também podem ser ocasionados em períodos também fora da menopausa, né, com lactantes ou pacientes logo no pós-parto. Então, a epidemiologia da síndrome geniturinária, né? Então, 15% das mulheres na menacne, elas podem apresentar esses sintomas clínicos, e de 40% até 54% das mulheres na pós-menopausa também. Porém, um dado muito alarmante é que somente 25% das mulheres acometidas realmente procura o atendimento, né, clínico para as suas queixas, porque elas acreditam que... ou porque é um processo natural do envelhecimento, ou porque elas têm vergonha, né, dos sintomas, elas não questionam isso, elas não se propõem a falar e pedir ajuda para o médico, principalmente para o ginecologista. E quais são as manifestações clínicas da síndrome geniturinária? Existem manifestações genitais, dentre as quais a mais importante é o ressecamento vaginal, as manifestações urológicas, como frequência, urgência, noctúria, incontinência de esforço, incontinência urinária de urgência, disúria e até mesmo a infecção urinária de repetição, e as manifestações sexuais, dentre as quais a gente destaca principalmente a dispareunia, tá? Mas também a paciente também queixa de perda de libido, perda da lubrificação e até dor, né, pós a relação sexual. E qual é a fisiopatologia dessa doença? Então, lembrando, né, que as pacientes elas vão ter um hipoestrogenismo, esse hipoestrogenismo leva a uma atrofia epitelial e uma redução dos lactobacilos, que, por sua vez, né, são responsáveis pela acidificação vaginal. Então, essas pacientes vão ter um aumento do pH vaginal, com o crescimento, né, de gram-negativos e podendo levar às infecções vaginais e às infecções urinárias. Por outro lado, também, o hipoestrogenismo leva a uma perda de colágeno, né, levando a uma parede vaginal fina e pouco elástica dessas pacientes, causando também a dispareunia. Tá? E, por fim, o hipoestrogenismo também está ligado à atrofia uretral e vesical, lembrando que o sistema genital e urinário ele é derivado, né, embriologicamente da mesma estrutura. Então, esse hipoestrogenismo pode levar à incontinência urinária e à frequência. O diagnóstico da síndrome é um diagnóstico clínico. Tá? Então, a gente não precisa de nenhum exame laboratorial, nem nenhum outro comemorativo para poder fazer esse diagnóstico. Tá? Então, na genitália externa, a gente vai avaliar, né, a escassez de pelos pubianos, a perda, né, daquele tecido adiposo dos lábios, né, o apagamento dos lábios, uma diminuição do introito vaginal. E na genitália interna, a gente pode medir com a fita de pH, né, esse aumento do pH vaginal, uma redução do calibre vaginal também, essa palidez, né, cutânea mucosa, a perda das rugosidades das paredes vaginais e até mesmo a presença de petecas e sufusões hemorrágicas quando a gente faz o exame especular. Lembrando que é muito importante a gente fazer o diagnóstico diferencial com algumas doenças, né, como liqueosclerose, né, dermatoses, enfim. Outras doenças que também, o principal, né, o principal achado clínico também são algumas dessas manifestações. Então, algumas considerações terapêuticas.
os sintomas eles não melhoram sem o tratamento adequado. Ou seja, diferentemente dos fogachos, que tem um período, né, de manutenção dos sintomas, os sintomas da síndrome de gênito urinário eles não vão melhorar se você não instituir nenhuma terapêutica. A gente precisa orientar as pacientes que existem tratamentos hormonais e também não hormonais. E a decisão vai passar também por essa opção das próprias pacientes. Orientar que até mesmo a atividade sexual regular, ela ajuda na manutenção da saúde vaginal, justamente, né, pelo estiramento, né, das fibras, né, próximas ali à vagina, também aumenta a vascularização local e isso tudo auxilia, né, na manutenção da saúde vaginal. Desencorajar o uso de roupas muito apertadas, né, porque pode provocar um aumento ainda, né, mais importante dessa microbiota que não é adequada. E também o tabagismo, né, porque também está associado a uma piora da função, né, da saúde vaginal. E nas pacientes que têm uma dispareunia importante, a gente pode até orientar a realização, né, de fisioterapia pélvica. Então, como é que a gente vai instituir o tratamento? O tratamento passa por diversas etapas. A primeira etapa é a gente tentar fazer um tratamento não hormonal, para sintomas mais leves a moderados, com lubrificantes e hidratantes vaginais, né? Eles são úteis nesse ressecamento leve a moderado que as pacientes apresentam. Ele pode estar associado a outros tratamentos, também hormonais ou não hormonais, né? E para falar um pouco mais sobre eles, os lubrificantes, eles só vão ser utilizados pouco antes da realização do ato sexual, tá? Eles dão um alívio temporário, geralmente eles podem ser à base de água, ou à base de óleo, ou à base de silicone, lembrando que a água é que vai dar menos efeitos alergênicos, tá? Pode ser aplicado tanto na vulva quanto na vagina, ou até mesmo no pênis do parceiro, e também pode ser utilizado nos 3 locais para dar um maior conforto para a paciente. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, aqui eu só coloquei um exemplo. Existem vários, né, lubrificantes vaginais que existem no mercado e que a gente pode lançar mão para tentar melhorar a saúde sexual dessas pacientes. Uma outra opção que a gente pode ter é a lidocaína tópica, tá? Como uma terapia adjuvante. Uma aplicação no introito vaginal antes, né, da relação sexual também pode auxiliar nessa saúde sexual. Bom, em relação aos hidratantes vaginais, ele é um pouco diferente dos lubrificantes que só são utilizados no ato sexual. Ele pode ser utilizado diariamente, ele deve ser utilizado diariamente ou a cada 3 dias, então tem que ter uma certa regularidade. Eles são utilizados para manter a hidratação vaginal. Existem, né, gels, né, de ácido hialurônico que podem ser aplicados a cada 3 dias, tá, para melhorar o ressecamento vaginal sem alterar o pH. Aqui também eu coloquei um outro exemplo, né, de lubrificante, de hidratante vaginal. Também temos o estrogênio tópico, que é o principal carro-chefe aí da nossa terapêutica, tá? É o tratamento hormonal preferencial, por ter uma absorção sistêmica mínima e menor dose as menores doses podem ser utilizadas para o tratamento. Lembrando que mesmo os pacientes que fazem terapia oral, né, com estrogênio, elas podem precisar de uma suplementação tópica para o tratamento da síndrome de gênito urinária. Aparece uma melhora dos sintomas em torno de poucas semanas, mas algumas pacientes podem precisar de mais tempo, em torno de 8 a 12 semanas, para ter uma resposta principal. Estudos observacionais não mostraram nenhum malefício em longo prazo, mas os estudos clínicos eles só avaliaram a segurança desse tratamento por até 1 ano, ou seja, né, a gente tem essa questão de utilizar essa terapêutica por mais tempo, mas a gente não sabe de fato qual é a segurança dessa conduta. Tá? A proteção endometrial ela não é necessária, mas pode ser avaliado, né, o endométrio nas pacientes de alto risco, isso vai depender, óbvio, da paciente que a gente está lidando. A ausência de segurança, de estudos, né, sobre a segurança em carcinoma hormônio dependente, mas a gente pode lançar mão de tratamentos de curta duração nas pacientes que são refratárias, tá? Não aumenta o risco de tromboembolismo venoso e a contraindicação principal é o sangramento vaginal não investigado.
Lembrar que as pacientes que não respondem ao tratamento pode ser porque elas não estão, não aderiram, né, adequadamente a esse tratamento, ou por desconforto, ou pela questão de segurança, e também pensar nos diagnósticos alternativos. Existem outros tratamentos possíveis, mas que não estão disponíveis no nosso meio, como os moduladores de receptor de estrogênio, em que a gente tem o ospemifene, principalmente, que pode, né, que pode ser utilizado para as pacientes que não podem utilizar esse estrogênio tópico, mas lembrando que ele pode aumentar o risco de tromboembolismo. Também existe o DEA vaginal, que também a gente não tem muito aqui no mercado, não utiliza muito. Ele não vai ser convertido a estriol, né, no endométrio, mas poderia ser uma alternativa segura na contraindicação de estrogênio tópico. Mas lembrando que a gente também não tem estudos em longo prazo. O laser também é um outro tratamento que a gente pode lançar a mão. Tá? Ele foi aprovado para FDA para várias outras propostas, mas não para a síndrome geniturinária propriamente dita, né, como indicação. Mas os estudos são pequenos e também são estudos não controlados, que têm apresentado resultados bastante positivos, com melhora na elasticidade e na satisfação sexual, na disúria e na incontinência. Como eu falei, precisa, né, de estudos controlados para avaliar a eficácia e a segurança. Tinha colocado um vídeo, vou ter que passar rapidamente. Então, aqui é só um estudo, né, uma revisão sistemática falando sobre a terapia a laser. Né? Foram estabelecidos 14 estudos com mais de 500 participantes, melhorando vários sintomas da síndrome geniturinária, mas a gente ainda precisa de maiores estudos, principalmente estudos a longo prazo, para a gente modificar e para a gente incluir o laser na terapêutica, né, clínica. Uma outra opção também é a radiofrequência, tá, que também é incipiente. Esse aqui é um artigo original, né, da revista Einstein, lá de São Paulo, onde foi feito, né, onde 14 pacientes foram submetidas às aplicações de radiofrequência e que também apresentaram uma melhora dos sintomas da síndrome geniturinária. Mas também mais estudos precisam ser feitos para a gente avaliar os efeitos em longo prazo e a segurança dessas pacientes. Então, só para concluir, a síndrome geniturinária é ocasionada pelo hipoestrogenismo e afeta mais da metade da população na pós-menopausa. Os sintomas ocasionados eles não vão ter melhora sem um tratamento adequado. O tratamento ele deve ser individualizado e pode incluir tanto os lubrificantes, hidratantes vaginais, até terapias hormonais. E o uso de laser e radiofrequência ele tem mostrado bons resultados, mas a gente precisa de mais estudos para avaliar a segurança e eficácia. Muito obrigada. Obrigado, professora Rebeca.